Olá, irmãos e amigos. Sem dúvida, é uma grande alegria para nós, né? Estamos tendo mais uma oportunidade, estamos estudando um pouquinho da Palavra de Deus, uma porção daquilo que Deus tem deixado para o nosso ensino. Sem dúvida, né? Nós estamos felizes com mais essa oportunidade e também feliz pela responsabilidade que Deus tem nos confiado. Já em outra oportunidade, estudamos a respeito da esperança. Vimos diversos ensinamentos na Palavra de Deus e naquilo que o cristão, o crente no Senhor Jesus, deve estar confiado no Senhor. Aquele que possui já a confiança no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, E também para aqueles que, porventura, ainda não têm essa confiança, essa esperança, esta mensagem também é para você, que o Senhor possa falar ao seu coração também. E ainda seguindo esse mesmo pensamento a respeito da nossa esperança, hoje gostaríamos de falar um pouco da confiança, aquilo que a Palavra de Deus nos mostra, os exemplos deixados de grandes servos de Deus no passado, que confiaram no Senhor. E, claro, teremos diversos exemplos, mas não vamos atentar a todos, O tempo não permite, mas vamos estar olhando uma porção desses exemplos. É bem verdade que confiar, acreditar, esperar, faz parte da nossa vida, desde a nossa infância, A criança, ela confia na sua mãe, Podemos observar isso, que a criança tem o sentimento de confiar em sua mãe, confiar em alguém que cuida dela, e nós caminhamos e vemos e levados a diversas situações que nos levam a confiar, acreditar em pessoas, acreditar em instituições, acreditar nas máquinas, acreditar em várias coisas nas nossas relações aqui como seres humanos, Nós confiamos numa medicação que ela possa nos fazer bem, sem mesmo nem conhecer a fórmula, De repente, nos é receitado uma medicação e confiamos que ela irá nos fazer bem, e por isso fazemos uso dela. Confiamos também em ingerir um alimento que nós não sabemos nem quem preparou, de que forma foi preparado, Isso faz parte da nossa vida aqui, das nossas relações com as pessoas, do nosso viver diário. Confiamos que podemos entrar em um veículo, que podemos viajar longas distâncias, confiando que ele não vai ter nenhum tipo de quebra, digamos assim, quando estamos numa autoestrada. Claro que devemos tomar os cuidados e preservar, de acordo com aquela regra ou que o próprio veículo pode fazer, respeitar as regras, as leis, mas confiamos que podemos embarcar em um avião, confiamos que o piloto é capaz, que ele é treinado e que ele irá conduzir, o avião, quem sabe, por mais de horas, planando sobre as cidades, sobre até águas, por muito tempo. Confiamos em várias situações de nossas vidas, mas nós vamos trazer na Palavra de Deus a confiança que nos leva a confiar naquele que não vai nos decepcionar, que é o nosso Deus. Confiar que, como
estudamos um pouco na outra oportunidade sobre a esperança, né? Para se ter a esperança, é necessário a gente ter uma dose de fé e de confiança. E nós podemos esperar no nosso Deus, porque confiamos nele, né? Podemos aguardar no futuro, né? Confiar, porque ele é o Deus, nosso Deus, que está no controle de tudo, né? Por isso podemos esperar nele. De fato, confiar. E um personagem bastante conhecido, creio que de todos, que está escrito na Palavra de Deus, escreveu diversos salmos, né? Davi, o salmista Davi. Nós sabemos que ele foi o homem segundo o coração de Deus, né? Creio que devido a seus altos e baixos, né? Mas a sua sinceridade também em voltar para Deus, reconhecer quando errava, né? Confiar que Deus poderia de fato estar perdoando as suas falhas, né? Recebendo, protegendo e livrando, apesar das suas falhas, né? E nós aprendemos muito com a história de Davi, né? Uma história cheia de altos e baixos, né? Davi, né, não foi, né, um ser humano perfeito, ele errou, como nós podemos errar também, né? E ele viveu diversos momentos na Bíblia, né? Diversos momentos marcantes, né, que ficaram registrados na Palavra de Deus. Sabemos da história dele, quando ele saiu de uma vida humilde para se tornar rei, né, ser um rei poderoso, ser vitorioso. E também vimos momentos ali de fraqueza de Davi, momentos de angústia, né, quando foi perseguido, momentos de queda também, quando caiu em pecado, né? Ele, inclusive, né, teve diversos prejuízos na sua vida devido aos seus erros, mas é alguém que sempre deixou registrado a sua confiança no Senhor. Como temos diversos escritos deles, diversos salmos, vamos ler ali em Salmo 40, verso 4. Apesar dos seus altos e baixos, né, diversos momentos, ele declarou na palavra de Deus, declarou a sua confiança no Senhor. Salmo 40, verso 4 diz assim, podemos ler do primeiro verso. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. E me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E pôs nos lábios um cântico, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Davi era alguém que havia experimentado, né, esse conselho que ele deixa aqui, né? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Confiar, nós podemos ter vários significados. Confiar pode ser esperar, pode ser descansar, e na palavra de Deus nós temos exemplos nesse sentido, que confiar é esperar também, como diz Davi, né? Esperei confiadamente pelo Senhor. Sem dúvida, confiar é esperar também. Podemos esperar no Senhor. Nós podemos vir ali também, voltando um pouco, em Salmo 25, verso 1 a 5.
Salmo 25, a partir do primeiro verso. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Nós vivemos uma geração que tem muita dificuldade em esperar. Nós mesmo podemos citar diversos exemplos aqui, poderíamos citar. Tudo tem que ser para ontem. Nós queremos se fizermos uma compra, queremos que seja entregue logo. No uso da internet, que tem sido bastante fundamental nos nossos dias, mas ela precisa ser rápida. E quantas vezes nós temos dificuldade em esperar, esperar por algo. Às vezes pedimos a Deus alguma coisa, nos levamos a Ele as nossas necessidades, mas temos dificuldade em esperar. Esperar a resposta de Deus, esperar que Ele haja em nossas vidas, que Ele faça algo que nós esperamos. Nós temos dificuldade em esperar. Mas Davi cita aqui, em quem eu espero todo dia. Uma experiência dele, em quem eu espero todo dia. É uma lição para nós, Estar esperando no Senhor. Vivemos momentos difíceis, Creio que já somos bem abençoados e estamos sendo bem abençoados. Talvez passamos momentos, já tenhamos passado momentos mais difíceis, mas vivemos em oração, pedindo a Deus que nos atenda em alguma situação, mas nós somos tentados, às vezes, a não esperar, a estar ansiosos quanto a isso. E confiar, além de ser também uma situação de esperar, podemos também ver aqui com Davi, também aprender com ele, que confiar também é a gente não ficar com medo, não ter medo. Claro que nós não vamos estar totalmente isentos de medo, mas sabemos que o medo ele é um balizador, quem sabe, das nossas atitudes. Se a criança tem medo, ela não vai fazer certas coisas. E nós também, com esse sentimento, ele pode ser muito, muito útil para nós. Se tenhamos medo de algo, talvez nós vamos respeitar nossos limites, não vamos querer ultrapassar os nossos limites em alguma situação devido ao medo. Ele pode ser útil em nossas vidas. Mas o medo aqui fala para que nós não fiquemos temerosos diante das dificuldades desta vida. Ficarmos temerosos quanto às investidas do inimigo, os ataques do inimigo, as dificuldades que ele possa nos proporcionar. Mas Davi aqui nos ensina a não ter medo, confiar que Deus é a sua salvação, como diz ali em Salmo 27, a partir do primeiro verso. Vamos ler ainda alguns versículos em Salmos 27, a partir do primeiro verso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei?
Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi viveu diversas situações, ele foi perseguido, em alguns momentos de sua vida, para atentar mesmo contra a sua vida. Ele sofreu esse sentimento, de ficar com medo, quem sabe, Mas ele diz para a gente não ter medo, confiar que o Senhor, nós que temos o Senhor como a nossa esperança, como a nossa salvação, aqueles que assim o têm, não deveremos estar temerosos quanto ao atual momento, quanto ao nosso futuro, porque nós temos esperança e confiança no nosso Deus. E Davi, tendo em vista ali aquele passado de diversos acontecimentos na sua vida, o que Deus havia feito, na vida dele, ele teve a sensação, e a confiança de que Deus o acudiria em qualquer situação. Ele disse que ainda que um exército se acampasse contra ele, não me atemorizará o meu coração. Ainda assim terei confiança. É maravilhoso ver a experiência aqui de Davi, E nós temos esse nível de confiança, do nosso Deus, devemos ter esta confiança. E vamos ver ainda também mais um pouco que confiar em Deus é ser paciente. É sermos pacientes em meio a esse mundo, em meio a essas situações que estamos vivendo, em meio a diversas situações do nosso dia a dia. Também em Salmo, caminhando mais um pouco aqui, Salmo 37, e primeiro verso, começando do primeiro verso. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Diversas vezes somos levados a ficarmos indignados, com situações ocorridas à nossa volta, na sociedade. Ficamos indignados com algumas atitudes de pessoas, somos levados a ficar indignados com alguns crimes, nos leva a ficar de forma de indignação mesmo contra essas pessoas. Mas o que o Senhor nos aconselha? A confiar nele. Não vamos conformar, de forma alguma, com as atitudes deste mundo, de muitas coisas erradas, de muitas coisas que nos decepcionam, que nos trazem infelicidade, e quem sabe até desconfiança. Mas somos aconselhados a confiar no Senhor e fazer o bem. Ainda assim, ainda vendo as dificuldades, vendo pessoas fazer o mal, mas nós somos aconselhados a fazer o bem. Nós temos que ser pacientes, não conformando com as pessoas, com os erros, mas sermos pacientes no Senhor. Saber
esperar, estar paciente nele, que ele um dia, né, irá tratar essas situações, essas coisas ruins desse mundo mal, e a nossa confiança é de estar com ele um dia fora desse mundo e dessas coisas ruins, né, presentes na vida terrena. E também aqueles que confiam no Senhor e esperam nele, podemos ver também, ainda nesse salmo, né, que podemos estar descansados em Deus. No verso 7 deste salmo também, Salmo 37, no verso 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus desígnios. Muitas vezes presenciamos atitudes más, atitudes ruins de pessoas, planos, digamos, malignos mesmo, né, se prosperarem tanto, né, na nossa sociedade, né. Vemos pessoas com pensamentos maus, atitudes más, né, fazendo coisas contra o seu semelhante, mas quantas vezes somos tentados a estar observando essas pessoas e vendo o quanto elas prosperam em seus intentos, né? Mas sabemos que um dia o Senhor irá tratar com ela, né? E fala que não para a gente irritar com essas pessoas, né? Nós não vamos conformar com elas de maneira alguma, né? Mas estarmos descansados no Senhor. Também gostaríamos de considerar também que aquele que confia no Senhor, como diz o salmista Davi também, ele pode estar seguro, refugiado, né? Ele pode estar protegido, né? Podemos ter esse mesmo sentimento de Davi. Ali em Salmo 62, ele deixou isso escrito também, nós vamos ler, aqueles que puderem acompanhar. Salmo 62, vou começar do primeiro verso também. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem? Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Davi teve essa experiência de se refugiar diversas vezes ali, quando foi perseguido, quando Saul o perseguiu, querendo matá-lo, né? Então, sabemos ali na história passada ali de Davi, que ele se refugiou, né? Deus foi a sua garantia, Deus o protegeu, Deus não deixou que acontecesse nada com ele, né? Ele pôde declarar, né, que somente Deus é a sua salvação, a sua rocha, né, o seu alto refúgio. E nós podemos também ter essa esperança, essa confiança no Senhor, né, que Ele pode ser o nosso refúgio,
né? A nossa rocha em quem podemos estar firmados, né? Ainda que situações nos deixem abalados, né? Nos deixem como paredes, né? Prestes a cair, mas se nós estivermos firmados, confiados no Senhor, né? Estaremos firmes como em uma rocha. Né? Aí ele cita também aquele que habita no esconderijo do Senhor. Ali também em Salmo 91, vamos ler para não citar errado. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Né, a fé total de Davi no Senhor, né, que habitando no esconderijo do Senhor, descansando à sombra do Onipotente, né, meu refúgio e meu baluarte. Baluarte fala de lugar seguro, né, uma fortaleza, né, ele estaria seguro, né, descansando no Senhor. Né, não que não podemos ter dificuldades, né, passar por momentos difíceis, mas em Deus podemos estar refugiados, né, seguros, sabendo que nada irá nos atingir, né, estando Deus no controle, né, até onde Deus permitir, né, Ele estará nos guardando, a nossa fortaleza, né. E também devemos considerar que confiar em Deus é não confiar em nossas soluções, né, em nossos planos. Foi Deus quem deu a inteligência, a capacidade para o ser humano, né, mas o inimigo leva a pensar, né, na sua autossuficiência. Né? Quantas pessoas são levadas a confiarem em seus planos, nos seus recursos, né? Confiando que quando as dificuldades vêm, como vivemos neste momento de pandemia, né? Muitas pessoas confiavam que não seriam atingidas, né? Muitas pessoas, quem sabe, com muitos recursos, mas Deus permitiu, né, que acontecesse também, né, com diversos níveis de pessoas, né? Essa pandemia atingiu, né? Não somente a pobres, necessitados, ou né, pessoas de todas as classes foram atingidas, né? Então, temos o exemplo na palavra de Deus, né? Conselho de não estarmos confiando em nossos planos, em nossas soluções, né? Mas confiar em Deus, né? Porque nossos planos podem ser frustrados, né? A palavra de Deus nos ensina que nós podemos fazer nossos planos, né? Mas quem sabe o amanhã, né? Quem sabe se vai ocorrer ou não, é o nosso Deus, né? E confiar nele, confiar, né, e estar descansado nele é o melhor para se fazer, né? Não que não podemos planejar, né, nada para o futuro, né? Devemos sim ter responsabilidade de estarmos providenciando o nosso sustento, né, providenciando a nossa vida aqui ainda neste mundo, né? Mas não descansar nessas coisas, né? Que iremos nos decepcionar, iremos, quem sabe, ficar frustrados, né? Quando nossos planos não acontecem como gostaríamos, né? Mas devemos estar confiados em Deus. Nós não vamos estender mais esta mensagem, teríamos, sem dúvida,
muitos conselhos ainda na palavra de Deus, ensinando a confiar em Deus, né? Mas devemos estar considerando essa pequena porção, né, de saber o que é confiança, né? Que é estar descansado em Deus, né? Ainda que as situações nos possam vir a nos abalar, né? Mas nós podemos e temos esse privilégio, né? Aqueles que estão confiados no Senhor, né? E aí, para aqueles que ainda não estão, né, a oportunidade está ainda ao seu alcance, né? Que você possa estar entregando a sua vida ao Senhor Jesus, né? Crendo nele como Salvador, né? Sendo assim, tornando realmente um filho de Deus, né? E podendo confiar e esperar que o futuro não é o que vemos, o que está acontecendo neste mundo, né? Mas é um futuro de paz, um futuro de esperança, ao lado do Senhor Jesus, né? Que todos nós possamos estar confiados em Deus, né? Confiados no futuro com Ele, esperando nele. Que o Senhor abençoe essa palavra no coração de cada um de nós. Amém.